tendo, sim, que rever o casting deles pra colocar a mulher preta lá. Porque senão eles não vão vender e que ótimo. Sim. Não só preta, né? Mas mulher com diversos tipos de biotipo. Uma mulher gorda. Né? Eu acho que isso é essa... Como você falou, a questão de trazer o debate, né? Você dialogar com essa moda, tá? Então, isso tá em evidência. Vamos conversar e vamos, pelo menos, tirar algo que seja proveitoso disso, né? Acho que um tema que me surgiu, assim, pra gente conversar, que eu acho que entraria um pouco pra eu expor algumas dúvidas que eu tenho, alguns anseios, seria perguntar pra vocês, né, Carla e Ana, quando que vocês se identificaram como mulher negra? Porque eu acho que dentro disso a gente consegue se aprofundar um pouco mais nessa temática. Quando que vocês se identificaram como mulher negra? Então, o meu processo, ele tá muito relacionado com o meu cabelo. Como eu disse, desde os meus 10 anos eu alisava o meu cabelo, eu tenho 32. E eu parei de alisar meu cabelo com 23. Então, eu passei um bom tempo da minha vida alisando meu cabelo sem saber como ele era. E aí teve uma época que eu comecei a ir em um salão afro. Mas eu ia pra alisar, e aí toda vez que eu ia lá, o cabeleireiro falava: poxa, Preta, seu cabelo é tão lindo, por que, né, você vai alisar? Eu falava: não, tá com o produto aí, vamos alisar esse cabelo, tá tudo certo. E aí, fazer parte daquele salão, ir lá, né, pra fazer a manutenção desse cabelo liso, mas eu ver a representatividade, me fez um dia pensar: mas talvez, né, eu fique bonita também como essas meninas que estão aqui, com meu cabelo natural. E aí um dia eu falei assim: eu quero cachear o meu cabelo. Minha primeira pedida foi essa. Então eu propus fazer um permanente, porque eu realmente não sabia como era o meu cabelo. Imaginava que não ia acontecer nada de bom, que ele não poderia me trazer nada de bom e aceitável ali. E aí fiz o permanente, não gostei do resultado. Só que junto desse processo, eu comecei a fazer a pedagogia, que também me trouxe um autoconhecimento de lugar, enquanto sociedade, enquanto mulher preta. E aí eu falei assim: não vai ser o permanente, não vai ser a progressiva, vai ser o meu cabelo agora. E eu passei pelo processo de transição mesmo. Então eu tirei todo o permanente e foi um processo que me mudou, porque eu me olhar no espelho, ver aquele cabelo com as duas texturas e às vezes ter um rolê e não saber o que fazer com o cabelo, prendo, solto. E às vezes muito desesperador, mas me fez me reconhecer e enxergar uma beleza que era só minha. Porque era eu e eu ali no espelho, e o que a gente vai fazer com isso? Até eu chegar nesse cabelo maravilhoso que eu amo, e eu falo que cuidar dele é uma terapia pra mim. A gente conversa, eu falo: por que eu te deixei tanto tempo escondida ali? E me amo. Bom, pra mim foi um pouco diferente, assim. Eu descobri que eu era uma mulher negra quando eu tinha mais ou menos 15 anos e eu mudei de colégio. Eu fui para um colégio que era de pessoas de classe média alta e que numa turma de 140 alunos tinha 5 negros. E quando eu e meu irmão chegamos lá, porque nós somos gêmeos, então a gente chegou os dois no primeiro ano do ensino médio, os alunos perguntavam se a gente tinha vindo da África, como se a gente não morasse num país em que 52% da população fosse negra. E aí, até antes disso, eu não sabia que eu era negra. Eu estudava no colégio que tinha metade negros, metade brancos. E é muito engraçado, porque o meu irmão, inclusive, a gente estava falando sobre isso, e ele disse: antes, quando eu tinha uns 6, 7 anos, eu achava que eu tinha uma cor normal. Eu me olhava no espelho e sabia que eu tinha a cor normal. Eu via um branco, eu via um negro, mas eu estava ali, na média. Só que aí, quando eu passei para o ensino médio, eu comecei a achar que o normal era um cara branco de cabelo castanho. Porque o loiro já seria um pouco anormal, mas um negro, jamais. Então, foi aí que eu percebi que eu era uma mulher negra. E aí eu tenho até uma história mesmo de quando eu fui numa casa de uma amiga minha, a Gabi, que, inclusive, eu fui na casa dela, cheguei na portaria, e aí o porteiro perguntou se eu era diarista.
Só que isso só mostra como eu não consigo separar o racismo e o machismo que eu sofro. O machismo que eu sofro. Porque se eu fosse um cara negro, ele não ia perguntar se eu era diarista. E se eu fosse uma mulher branca, jamais. Jamais. Não tem como eu ser uma amiga de uma pessoa branca, né? Então foi aí que eu me descobri mulher negra. E aí por isso eu fiz a minha transição capilar. Mas claro, eu acho que a gente não tem como também julgar uma mulher que alisa o cabelo para ser aceita na sociedade. Já é tão difícil ser aceita. Você quer alisar seu cabelo para ser aceita? Alisa, sabe? Quer tirar o pelo do seu corpo? Tira. Eu acho que a mulher negra, ela já era muito masculinizada, né? E agora ela tem esse pode parecer um retrocesso na luta, mas, ela nunca foi considerada um rosto bonito. Na escola, as mulheres negras não têm um namorado, sabe? Então, é muito difícil. Se uma mulher negra quer ser mais feminina, quer usar maquiagem, quer tirar o pelo do corpo, não tem problema nenhum nisso, sabe? Então, a gente tem que pensar como a luta também é diferente. Eu penso que quando eu usava meu cabelo liso, eu também passava por um olhar da mulher preta que tava lá com o cabelo dela, né, aceito. Então, de ser excluída também nesse sentido. Mas, na realidade, o meu reconhecer não tinha acontecido só. Eu não tava ali me sentindo melhor que ela ou querendo excluir ninguém, né? Então, eu acho que a gente tem que dar, assim, um tempo de cada um vai se encontrar nesse momento e se mesmo se encontrando ela quiser ainda continuar com o cabelo liso dela, que ela continue, desde que ela esteja bem com ela mesma. Pra não virar uma nova opressão, né? Exato. Isso não faz a pessoa menos negra, menos mulher. Tem escolha. Menos... Totalmente. Eu lembro de um dia que eu me reconheci como não branca. Tiveram alguns, né? Mas um que me chamou muita atenção é que eu tava na Tailândia, não estava no Brasil, estava na Ásia. E estava cantando, assim, numa trilha, assim, cantando em português. E 2 brasileiras brancas passaram do meu lado e falaram, nossa, você é brasileira também? Eu falei, sim, sou. Ela falou, nossa, mas você tem uma beleza tão exótica. E eu, tipo, fiquei, assim, bem incomodada, mas sem saber o que dizer pra elas. E é muito comum as pessoas trazerem isso. Nossa, mas você tem uma beleza tão exótica. E o que é exótica, né? Eu me senti assim dentro de um bichinho preso, como se eu estivesse sendo apontada, assim. Você podia estar no zoológico. Eu poderia estar no zoológico, né? Como que vocês... O que é esse exótico? Como ela deu a porcentagem, 53% da população é negra. Que Brasil que você vive, exato, né? Exótico em quê? Se todo lugar que você anda, ou pelo menos se você enxerga a população, você encontra pessoas negras, né? Mas eu acho que esse é o ponto, assim, que me incomoda muito. Eu e a gente até conversou sobre isso, sobre os espaços, né? Então, em algumas bolhas, não é comum ver negros que não estão nessas posições como faxineiro, entregador, em subempregos. Nossa, sexta-feira eu tava em Pinheiros e aquilo me incomoda, aquele lugar. E me incomoda. E eu só vendo, assim, as pessoas, os corpos negros em subempregos e as pessoas brancas passando por aqueles corpos e sabe, não olhando nos olhos, não tendo uma relação, objetificando. E eu, assim, aquilo me incomodando totalmente. Ana, não sei se você quer compartilhar da questão do seu apartamento. Ah, sim. Acho que esse... É bem engraçado, assim. Cara, eu fui visitar um apartamento, né, pra comprar, eu e meu irmão. Então, e aí o cara, uma hora a gente, né, falando sobre valores, ele perguntou assim, mas você trabalha? Como é que vocês vão pagar, né? Sendo assim, supondo que uma pessoa negra é pobre. Eu tenho até uma história também na escola, eu lembro que uma menina, a gente tinha uns 12 anos, ela falou assim, mas todo negro não é pobre? Sabe, esses preconceitos que as pessoas ainda acreditam. Gente, é realmente muito bizarro. Tanto que, por exemplo, fugindo um pouco, mas eu lembrei de uma outra história minha, que quando eu estava no supermercado, eu tinha 7 anos, e aí eu fui acusada de roubo. E um cara
eu tava sozinha, um cara branco me enquadrou assim e falou: "Ah, você roubou o supermercado". E eu: "Oi?". E aí eu fiz xixi na calça. E aí depois eu fui descobrir que eu tava colocando um card do Rebelde no bolso e eles acharam que eu tava roubando, sabe? E aí esse tipo de cuidado que às vezes a mulher negra, o homem negro tem que ter em lojas, que uma pessoa branca nem pensa. Cara, eu nunca abro a minha bolsa dentro de uma loja. Isso é uma coisa que eu faço inconsciente, entendeu? Eu nunca vou entrar com um livro na mão numa livraria, porque vão achar que eu tô roubando. É muito doido, mas... O quanto os nossos atos já querem deixar claro de que, olha... Quantas vezes eu não entrei no supermercado, aí tava com uma outra sacola e falou, precisa lacrar? Porque eu preciso deixar claro que eu tô entrando com aquela sacola, mas eu não tô com intenção de colocar nada ali. E pensando nos espaços, quantas vezes a gente entra numa balada, no rolê, e onde está o homem ou a mulher preta nesse rolê? Tá se divertindo ou tá trampando? Sim. Né? É algo que muitas vezes a gente não pensa, e tem me incomodado muito isso e tem feito eu escolher outros lugares para frequentar, porque a gente não pensa, às vezes tá todo mundo ali se divertindo, mas você ali enquanto pessoa negra você fica, não tá legal aqui, tá me incomodando, você não quer ficar ali porque não tem dos seus, ou os seus estão ali só servindo, e o quanto isso é incômodo. Sim, e acho que por muito tempo, quando você não estuda sobre as questões raciais, você acaba sentindo esse incômodo, mas não sabe de onde vem, né? E até, às vezes, as coisas que você sofre quando criança, pensa, putz, hoje eu vejo que isso era racismo. Quando eu descobri que eu não era branca, uma amiga minha, Gabi... Tô brincando, foi eu mesma. Eu tava na casa de um namorado. Foi meu primeiro namorado. Cláudio, né? O Cláudio. A Gabi namorava com o Cláudio, era o primeiro namorado da Gabi. E aí era uma família muito branca mesmo. Na verdade, são duas situações, né? Essa é uma situação e... São muitas, mas é que são duas situações que foram muito emblemáticas pra mim. Mas eu só vou contar essa. E aí a gente tava no almoço, num sítio da família dos pais dele, lá em Amparo. Tava todo mundo, assim, todo mundo. E era muito branco, gente. Muito branco, assim, branco neve mesmo. Todos. 50 tons de branco. E aí era... Enfim, eu tava lavando, a gente almoçou, fui lavar a louça e tal. E aí a mãe dele, a mãe do Cláudio, falou... se a Gabi ficar com alguém um pouquinho mais moreninho, tiver filho com alguém um pouquinho mais moreninho, vai nascer preto. E aí, sabe quando você nem tchum, assim? Aí você nem sabe por que se incomoda, mas você sente, assim, uma dor muito forte, assim. E aí eu travei. Eu falei, meu avô é negro. E aí eu, enfim, né? Meu avô é negro. Se eu tiver filho com alguém que nem eu, talvez. E aí foi isso, assim. E parece que demora um tempo pra você entender os incômodos, né? Até você conseguir organizar as coisas na caixinha da cabeça e ir mexendo na caixinha do coração, né? Como eu junto o que eu senti com o que eu penso. Puta que pariu, pode pá. Não sou tão branca assim. Mas também não sou negra. Onde eu tô? Onde eu tô nesse lugar? Porque em alguns espaços, claramente não sou branca, assim, claramente mesmo. Nos lugares que eu trabalhei, já passei por situações também de pedirem cerveja pra mim. Traz uma cerveja. Opa! Vou pôr na sua conta. Trago uma pra você e uma pra mim. Põe na sua conta. Você vai fazer o quê, né? Chorar? Você vai gritar? Tem dia que eu tô de bom humor e faço brincadeira. Tem dia que eu grito mesmo.
eu não sei, assim, é muito complicado, né?